utilizaremos o site do Spring Framework como plataforma de estudo, pois nele teremos acesso à documentação e exemplos de codificação. Temos aqui, por exemplo, na aba Docs, acesso a toda a documentação necessária para aprendermos a especificidade de cada componente existente no Spring, como também temos aqui exemplos de codificação. Vamos procurar aqui, vou dar uma olhada aqui, acessando JDBC, o banco com JDBC, tá? Aqui nesse simples exemplo aqui, ele traz informações da necessidade de configuração, como também o próprio código-fonte, tá? Ele bota aqui, ó, você tem que criar uma classe customer, certo? Você cria a classe, tem os atributos, os métodos. Depois ele diz que você tem que criar aqui um application e colocar a anotação do Spring Boot ao application. Então ele coloca toda a codificação, facilitando assim quer dizer, propiciando a você uma fonte de pesquisa muito rica. Tá? Também precisaremos configurar o nosso ambiente. No nosso ambiente nós iremos utilizar o Java. Desta forma, iremos utilizar a máquina virtual 8, que podemos baixar nesse link aqui. Certo? Ele abrirá essa tela, onde você irá selecionar aqui qual sistema operacional que você vai estar utilizando, e aí você vai realizar o download da máquina virtual e fazer a instalação. Uma vez instalado, você vai pegar e baixar o download do Eclipse. O Eclipse é a IDE que nós iremos utilizar para a codificação do nosso projeto. Iremos estudar agora o Apache Maven, que é uma ferramenta de gerenciamento e automação de construção de projetos, como também ele gerencia as dependências utilizadas. Na raiz do projeto é criado um arquivo POM. Esse arquivo POM ele contém o controle de versão, as dependências e a estrutura e tarefas a serem executadas. Esses são um dos principais benefícios do Apache Maven. A estrutura do arquivo POM ela contém várias tags. Essas tags, por exemplo, nós temos aqui Group ID, informar a qual grupo aquele projeto pertence. O Artifact ID é o nome do projeto. A versão que é o projeto. O Package informa como será compilado aquele projeto. Esse name aqui ele será utilizado para completar o nome do arquivo que é gerado. Por exemplo, esse caso, quando for executado o build, será treinamento.jar. Aqui é uma das dependências existentes, como por exemplo, existe a dependência do Spring Framework. No caso aqui, o core. E a versão é definida aqui em cima, está faltando a parte properties. Mas essa é uma estrutura básica do arquivo POM de configuração do Apache Maven. Iremos criar agora um projeto aqui do Maven, tá certo? Deixa eu ver aqui, New Project. Maven Project. Iremos criar com a estrutura mínima. Vamos colocar o nosso grupo ID do nosso projeto, vai ser o com.treinamento.gercli. Nosso Artifact ID vai ser gercli, a versão 001, e ele será compilada, empacotada no formato JAR. Vamos finalizar aqui. Ele está criando, ele criou aqui, ó, o projeto. Está montando ainda. Aqui, pronto, finalizou. Essa é a estrutura de um projeto básico, tá certo? Maven. Vamos abrir o POM. Tá? Ele vem a parte da interface. Vamos olhar o XML. Pronto, então ele criou aqui, ó, anotação de project,
o model version, o group ID com .treinamento.gerclear, nosso artefato ID gerclear e a versão. Aqui nesse pacote ficarão as classes Java, aqui os arquivos de configuração, exemplo, .property ou imagem ou algum outro arquivo anexo ao código. Aqui a pasta de teste, as dependências da máquina virtual e quando começarmos a utilizar as dependências do projeto, ficará aqui a dependência do Maven. Vamos colocar aqui uma dependência, tá? Para vermos dependência. Vamos colocar aqui um group ID. Vou colocar o com .h2 database. Vou colocar aqui uma archetype, vai ser h2 e uma version. Vou colocar 1.4.194. Pronto. Acabamos de registrar uma dependência. Vou salvar aqui. O que acontece? Ele vai começar a buildar aqui a aplicação e vai fazer o que? Vai fazer o download daquela dependência, tá? E colocar aqui. Se porventura você adicionar outra dependência, ele vai realizar outro download e já acrescentar o projeto. Como nós vimos lá na apresentação, ele fala que ele gerencia as dependências. Isso facilita com que vários programadores possam trabalhar em um projeto sem se preocupar em ficar adicionando ou tirando dependências, porque esse controle vai ficar com o Maven, tá certo? Então garante que todos os programadores trabalhem com as mesmas versões de bibliotecas.